Direto da redação. A fraude no INSS ontem foi tema de uma discussão, foi tema de uma apresentação do ministro da Previdência, novo ministro da Previdência, numa comissão do Senado Federal. E você vai acompanhar como foi aqui. Ele diz o seguinte: ele jogou o bode na sala de Bolsonaro, porque ele diz que o ladrão entrou no período de Bolsonaro, o ladrão da Previdência. Ele destacou ali, ele foi preparado para aquela apresentação nessa comissão, que tudo começa a partir de 2019 e a coisa se agrava em 2019. Porque até 2019, as associações que estavam autorizadas, estavam credenciadas para vender, para descontar, fazer o desconto autorizado para aposentados e pensionistas, elas tinham que revalidar a autorização anualmente. Como veio a pandemia da Covid-19, essas associações, esses prazos, eles foram dilatados, eles foram tumultuados, foram prorrogados. Quando termina a pandemia da Covid-19, o Congresso, a Câmara dos Deputados, aí foi no âmbito do Legislativo, aprovou uma lei que desobrigou essa revalidação. E essa lei foi sancionada por Bolsonaro, aí então a merda entornou. Isso foi o que ele falou ontem lá na comissão do Senado, diante dos parlamentares da oposição. Mas nós vamos acompanhar agora aqui exatamente como foi essa apresentação ontem na reportagem da Selma Dias. Essa foi a primeira vinda de Volney Queiroz ao Congresso como ministro da Previdência. E aqui no Senado, o debate levou em consideração muito a política, viu? Volney disse que foi durante a gestão de Jair Bolsonaro que esse esquema fraudulento começou e foi consolidado entre 2019 e 2022. Segundo ele, uma medida provisória assinada nesse período por Jair Bolsonaro teria sido fundamental para o aumento desses descontos, A oposição alega, na verdade, que essa medida provisória foi assinada para controlar esses descontos. O que a gente sabe é que esse texto, na verdade, ele foi alterado pelo Congresso depois, virou um projeto de lei que foi sancionado em 2022 sem vetos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e esse texto dispensava a revalidação dos descontos, ou seja, abria mão da confirmação desse vínculo com as associações no período citado. Segundo o ministro da Previdência, isso teria dado brecha para a criação de novas associações fraudulentas. Os senadores da oposição também contestaram a omissão do governo Lula em relação às primeiras denúncias que surgiram lá em 2023, mas o ministro disse que foi Lula quem mandou chamar a polícia e acabar com essa farra dos descontos indevidos. E sobre essas investigações, ele disse que elas demoraram por conta da complexidade do caso. A gente separou um trechinho da fala do ministro. Veja aí. A MP 1007, transformada na Lei 14.438 de 2022, foi essa medida provisória e essa lei que pôs fim ao Instituto da Revalidação. O que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto, isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Porque o fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Essas empresas que mais tarde descobrimos, agora, durante a operação, descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período. Nesse período elas se estabeleceram, alcançaram o credenciamento, que é o acordo de cooperação técnica com o INSS, e começaram a operar. Quando em 2022 se opta por pôr fim à revalidação, essas empresas se sentiram livres para, a partir de 22, ou seja, em 23 e 24, passar uma enormidade de descontos não autorizados, que fez esse número subir exponencialmente em 23 e 24, que nós só detectamos depois da operação da AGU, agora em abril de 2025. Foi um órgão do governo
que mandou chamar a polícia para apurar o que estava acontecendo, o saque que estava acontecendo das associações fraudulentas no bolso dos aposentados e pensionistas. Ele jogou no colo da oposição. Há uma tentativa de se instaurar uma CPMI, uma comissão mista de inquérito para apurar essa questão da Previdência. A oposição tenta emplacar isso. Uma comissão mista é uma comissão composta por senadores e deputados. O governo tenta, obviamente, inicialmente impedir, porque sabe que a CPI é um palanque, né? Vai ser um palanque, vai ser um trampolim para atacar o governo. É normal. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem uma função, não é só de investigar, mas é realmente um palanque. E o que o governo agora vai trazendo, vai buscando, já tem deputados da bancada do governo que é a favor da CPMI, porque vai tentar explicar isso aí, mostrar como surgiu isso e como isso se agravou, que foi no período realmente do governo Bolsonaro. Mas é muito difícil, você vê a complexidade de você governar um país e governar o Brasil. Se alguém me pergunta se Bolsonaro sabia daquilo, sabia dessa sacanagem, eu vou ser muito sincero de coração. Acho que Bolsonaro não sabia de porcaria nenhuma disso. Porque o que chega de papel para um presidente assinar, um presidente com a característica de Bolsonaro, desligado como Bolsonaro não é ligado nessas coisas. Não é. Pode ser que eu esteja enganado? Pode. Mas não me passa isso. Então, para se chegar ali, o que chega de papel para um governo, para um presidente como Bolsonaro assinar, e vai assinando. E como o tema na ocasião ali, período de pandemia, isso passa despercebido. É aquela bola que passa por debaixo da perna de um governante. O cara vai ali, é questão de prazo, é questão de revalidação, não revalidação. O que o Congresso aprova de lei para ser sancionado e não ser sancionado, que chega de montanha de papel, é isso aqui, olha. De montanha de papel para um cara desse assinar. Então, um presidente com a característica de Bolsonaro vai no rodo. Foi. Isso é o que eu penso, é o que eu acho. Pode ser que eu esteja enganado? Pode. Mas a probabilidade de Bolsonaro assinar aquilo ali sabendo, olha, isso aqui é uma sacanagem, que vai rodar, não. Quem mandou, quem fez, as pessoas que articularam isso que fizeram, sabiam. Até, olha, vai dar aqui, vai ter sangria aqui, vamos fazer desse jeito, e vai. E passou, e foi. Agora, só que nós estamos falando hoje de um prejuízo que causou aposentados e pensionistas de acima de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. São 6 bilhões de reais e o governo tenta reaver isso, bloqueando nesse momento dinheiro, pedindo bloqueio de dinheiro dessas associações, dos dirigentes dessas associações, para tentar ressarcir os aposentados e os pensionistas que perderam dinheiro. E o governo começou o ressarcimento, começou agora a fazer esse ressarcimento. Mas eu quero um desdobramento agora na reportagem da Priscila Mazenotti, porque ela vai um pouco além dessa questão do tempo em que tudo isso começou. Vamos lá. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que foi entre 2019 e 2022, com o fim da revalidação dos descontos de aposentados e pensionistas, que as fraudes aumentaram. É que uma medida provisória de 2019 previa a revisão anual dos descontos. Depois, por conta da pandemia, esse prazo foi adiado. Em 2022, o Congresso derrubou essa previsão em lei sancionada sem vetos pelo governo anterior, ou seja, acabou com qualquer tipo de revisão. Foi nesse período, segundo o ministro, que o ladrão entrou em casa. O que vinha sendo gestado dentro do Congresso a partir de 2019, para que houvesse uma revalidação de cada um daqueles que autorizavam desconto, isso foi sepultado por essa MP e por essa lei em 2022. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Nessa época, pelo menos 11 associações surgiram, todas irregulares, segundo o ministro da Previdência, criadas justamente para fraudar aposentados e pensionistas. E aí, a situação chegou ao que foi apurado pelas autoridades. Volney Queiroz voltou a falar que essa é uma questão preocupante e prioritária para o governo. Tanto é que o próprio presidente Lula disse para ele que era preciso cuidar dos aposentados. Quero virar a página desse fato, ressarcir os
aposentados, buscar os culpados e fazer com que nenhum aposentado ou pensionista seja prejudicado. Essa foi a determinação do presidente Lula. E falou também das medidas tomadas e do bloqueio dos 2,5 bilhões de reais das associações para ressarcimento, dinheiro que pode aumentar. A tendência é que esse valor vá muito mais além, porque as investigações da Polícia Federal e da CGU estão em curso, os bloqueios de bens estão aumentando, as investigações podem alcançar novos bens e podem aumentar em muito nesse valor, e é desse valor das empresas fraudulentas, fantasmas, que roubaram os aposentados, é deles que nós vamos buscar a responsabilização e o ressarcimento dos aposentados. Importante reforçar que o aposentado vai receber o ressarcimento via folha de pagamento do INSS. Não vai em nenhum momento entrar em contato com associações. Caso as associações não cumpram o prazo de 15 dias para repassar ao INSS o valor descontado irregularmente, irão responder à Advocacia Geral da União, que inclusive criou uma força-tarefa especialmente para isso. O caso será apurado até as últimas consequências, reforçou o ministro da Previdência aos senadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.